Olá, meus amigos, bom dia, uma boa tarde, uma boa madrugada para vocês, tudo tranquilo? Para quem não me conhece, eu sou Cassel Leite, querido contato e nerd das horas vagas, e seja muito bem-vindo a mais vídeo do canal, a mais vídeo dessa Net Família e desta Bate Família. Pessoal, já tem um tempo que eu estava pensando no roteiro para fazer esse vídeo, né? Mas como vocês podem ver, eu estou sem um cenário direito para fazer as minhas gravações, então vou fazer aqui na sala mesmo, agora são 7 horas, né? Não encontrei meu microfone, então se o áudio ficar um pouquinho distante, um pouquinho baixo, aí vocês me perdoem. E pessoal, vocês perceberam que é só eu ou outras pessoas também percebem que a Turma da Mônica parece que ela perdeu aquela profundidade, que as histórias elas estão mais sem graça. Você percebe que é o seguinte, que parece que os roteiros hoje em dia, os roteiristas hoje em dia, ele pega uma história já pronta. A impressão que eu tenho é que toda história da Turma da Mônica hoje em dia é feita via IA. Essa história que eu vou colocar agora na tela é uma história que ela foi publicada há cerca de 30 anos, né? Quando a Rosinha encontra uma prima dela na cidade, né? E é engraçado que eu li essa história nessa época, quando ela foi lançada em meados de 95, e era uma história muito engraçada, E vou passar trecho dela durante o vídeo. Você percebe os traços, né? Você tem uma característica de uma história onde o roteirista pensou no roteiro e desenhou à mão, né? E no final, né? No final dessa história, resumidamente, né? A prima dela, que veio da cidade, em vez de converter ela, né? Trazer ela para o lado da força dela, né? A Rosinha que meio que converteu a prima dela da cidade a uma moça do campo, né? E várias outras histórias do Chico Bento, tem uma história do Chico Bento também desse período, né? 80, 90, mais ou menos 90, onde eu lia muito, Turma da Mônica, gostava muito, né? Tem uma história também onde Chico Bento vai visitar o primo dele, né? Na cidade. Aí tem um lance lá no shopping onde ele vê o chafariz do shopping e pensa que é uma lagoa e toma banho nu. Aí tá um casal, olha, estamos olhando aqui para essa fonte e olha essa bunda, e sai todo mundo correndo. Então era uma história que tinha, você ria, tinha toda uma profundidade. Tem a história para quem não conhece o Chico Bento, ele tinha uma irmãzinha que não chegou a crescer, né? Morreu com um bebê. Então essa história dela, uma estrela chamada Maria, eu não gosto desse, é uma história muito profunda. Agora, o que você percebe hoje em dia? Por exemplo, vou colocar na tela a capa de uma revista de uma história contemporânea, digamos assim, ano 2020, 2025, né? Você compara com uma história, com a capa da história desse período, 80, 90, vou até dizer início de 2000. Você percebe que essa capa mais antiga ela é engraçada, você sente vontade de ler. E essa capa as capas mais recentes, até a capa você olha assim, legal. Mais um desenho de IA. E a história, a profundidade da história, quais os temas de história hoje em dia? Aí você vê Instagram, você vê selfie, celular, você vê assim uns temas bobos, uns temas que necessariamente, né, parece que os roteiristas não tiveram criatividade para fazer aquela história. Aí o que é que eu percebo? Isso na minha humilde opinião, até porque eu sou grande fã da Turma da Mônica, eu aprendi a ler, lendo basicamente os gibis, né? Mas você percebe que hoje em dia os roteiristas eles também seguem uma pauta, né? Nessa época de década de 80, 90, início de 2000, né? Talvez o grande patriarca, grandemente pensativo de tudo, né? Maurício de Souza, ele estava presente, né? Seus roteiros e tudo, acho que talvez por isso que tinha toda essa profundidade, né? Mas quando a gente entrou nessa questão do politicamente correto, eu acho que isso começou a estragar consideravelmente, né? Essas histórias, principalmente com a inserção de alguns personagens que eu particularmente não gosto. Eu não gosto, por exemplo, da personagem da Denise. Eu acho que é um personagem completamente não faz falta.
Aí também parece que inseriram um personagem que ele é cadeirante. Mas você vê também que o personagem, com o tempo que está ali, foi um personagem inserido para haver uma certa representatividade. Também ser um personagem que, ó, eu não consigo nem lembrar o nome dela, mas eu lembro dela porque a mãe dela é veterinária. Também o tempo que ela está ali. Então, ou seja, aí basicamente as histórias antigas é a Turma da Mônica, a Mônica, o Cascão, a Magali, o Cebolinha, os demais da Rua do Limoeiro. Aí você tinha o Franjinha, você tinha o Jeremias, você tinha o personagem que era morto, outros que cercavam a turma, e os pais, né? E às vezes você tinha algumas histórias ou outros que eram relacionadas ao Bidu e aos bichos do bairro, que eu achava muito interessante. E tinha a turma do Chico Bento, que também eu gostava muito. Mas aí você fala assim, aí você vê, você tem um grupo formado e fala, não, a gente tem que inserir agora uma pessoa que é cadeirante. Não, agora tem que inserir agora um personagem como sexual. Ah, a gente tem que inserir agora um personagem que é negro, mas já tinha um personagem negro, que era o Jeremias. Não, agora tem que inserir agora um personagem que é latino. Tá, legal, e aí? E a história? E o enredo? Eu acho que isso hoje que pega. Se fosse pra mim hoje, pegar um filho meu pra ler Turma da Mônica, com toda certeza, eu iria atrás de ler e de buscar as revistas antigas, que de 80, 90, até início de 2000. Essas de hoje, não faço questão de assinar. Basicamente, a editora responsável pela Turma da Mônica hoje é a Panini, né? Que é basicamente as mesmas que publicam os HQ do Batman, Superman, né? E companhia, né? E, pessoal, para quem tiver interesse, todas essas histórias essas imagens, né, que eu coloquei ao decorrer do vídeo, eu tirei pela internet, lá no Instagram, do canal Sebo da Turma da Mônica, e vou colocar na descrição do vídeo o link lá no Instagram, né? Se você também curte Turma da Mônica e gosta de vez em quando ver algumas histórias antigas, eu recomendo bastante. E como eu só gosto das histórias antigas. Eu acho que justamente nesse período ainda tinha a mente pensante em tudo, que é o grande Maurício de Souza, né? Acho que ele, provavelmente, até pela idade dele, não deve mais criar roteiro de história, né? Se for pensar bem, é que nem a Globo, né? Quando a grande mente pensante, Roberto Marinho, estava à frente, a Globo era boa, prestava, né? Hoje em dia... Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, né? Lembrando que isso aqui é a minha opinião, a minha experiência, né? Você é livre para discordar de mim. Não sou filho do dono, não sou dono da verdade, mas aquela história, nós somos os filhos do dono, né? Pessoal, se você quiser curtir, comentar e compartilhar. Se você quiser ajudar esse trabalho de alguma forma, Pix é esse que aparece na sua tela. Se não, me siga lá nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok. Você pode falar comigo lá também e também dar sugestões de vídeos. Um abraço a todos, pessoal, e até o próximo vídeo.